gente. Olha só, receberemos também o doutor Giulio Cesari, gente. Ele é cardiologista. Vamos falar hoje sobre infarto, viu? Então é um assunto muito sério. A gente debate momentos alegres, divertidos aqui no programa, né? Momentos gostosos na culinária, mas a gente fala de assunto muito sério. Então fica atento aí, se você tem alguma dúvida, né? Na cardiologia aí, quando tem um médico nesse porte, a gente aproveita e esclarece qualquer dúvida. Tudo bom, querido? Tudo bom? Prazer. Bem-vindo. Eu que agradeço. Fala pertinho do microfone, tudo bom? Vamos falar aqui, menino, mas é uma compulsão por doce, é TPM. Mulher tem TPM? Nada, né? Tem, básico, né? Você acha? Muito. Pô, tá, fala TPM, todo mundo fica disputando ali, quem todo mundo quer, né? Maravilhoso, vamos falar, você é o cardiologista. Sim, sou. Esse é um assunto muito sério, né? Tá pegando bastante, né? Nossa Senhora. A gente tem visto aí, infelizmente, muitos casos aí de morte súbita, de infarto. Ontem mesmo a gente ficou sabendo de uma pessoa de 35 anos que faleceu fazendo crossfit numa academia. Crossfit? 35 anos. Doutor Giulio, gente, eu vou até liberar o telefone, viu? Ó, doutor Giulio aqui, tá liberado o telefone do 25786000, todas as redes sociais. Se você tem alguma dúvida, gente, é muito bom quando a gente tem um médico a gente poder esclarecer dúvidas. Então, em qualquer lugar que você tiver, manda pelo WhatsApp também do Michel Teles aí, que a gente vai falar tudo sobre infarto. Então, eu queria primeiro, doutor Giulio, que você explicasse pra gente o que vem a ser o infarto, por que ele acontece. Eu costumo fazer uma analogia... Uma linguagem simples, tá, doutor? Sim, então. Comparando assim a circulação do coração como umas mangueirinhas. E você tem aquela mangueira já de meio velhinha, meio passada, que dentro da luz da mangueira vai formando uma sujeirinha, vai dando um entupimento, entope aqui, entope ali. Mas no teu dia a dia, para regar uma florzinha, uma coisa assim, a água é suficiente. Mas na hora que você precisa de uma demanda maior, aquela obstrução que tem naquele canal, naquela artéria, ela pode não dar vazão e não é o suficiente. E aí o que vem depois daquela região, que é a musculatura cardíaca, onde aquela artéria é responsável, começa a sofrer o que a gente chama de isquemia, que é falta de oxigenação, falta de sangue. Dependendo do grau dessa obstrução, pode-se levar a um infarto, que é a fase mais aguda aí da doença, né? Tem alguns tipos diferentes de infarto ou não, doutor? Não, o que tem são... É nível? É a região, né? Então, assim... Miocárdio, não sei. Não, todo infarto ele é do miocárdio. Do miocárdio. Que é a musculatura do coração. O que diferencia são as paredes onde esse infarto é localizado. Às vezes no anterior, posterior, mas a gente lateral. não entende, só os Não, mas é médicos sempre no miocárdio. É sempre no infarto no miocárdio. É. E por que acontece com gente jovem também? Tem acontecido muito, a gente vê muito com atletas, a gente vê com mudança de clima. De repente, quando a gente sabe assim, está muito quente, que esfria de uma vez, acontece muito caso, ou o contrário. Sim. De repente está frio, surge aquele calor e a gente vê que acontece muito casos de infarto. Na maioria das vezes, em pessoas abaixo de 35 anos, é de origem congênita. Relacionada à parte cardiovascular, óbvio, mas de origem congênita. A pessoa já vem com aquela doença e, por uma situação precipitante, o fator precipitante pode ser um esforço físico intenso, que ela não estava preparada. Por isso que a gente pega no pé, entendeu? Das pessoas, vai fazer atividade. Tem que fazer uma avaliação antes de fazer? Tem, só que infelizmente a coisa não funciona assim. É e não se exige, não há nada legal na legislação que exija que a academia, por exemplo, peça esse atestado mesmo. E aí acaba o aluno, aquela comodidade, não vou fazer, eu estou bem. E é jovem. E é nessa que acontece o problema. Então, na maioria das vezes, em jovens, é congênito. E às vezes não dá sintoma anterior, entendeu, Nani? Você está bem, você faz sua caminhada no dia a dia, você sobe uma escada, vai bem. Mas de repente você resolve fazer uma coisa diferente. Vou fazer um crossfit, que a tua frequência cardíaca é elevada muito. E ali você pode sofrer a tua consequência por uma má avaliação. Ô, doutor, e taquicardia? Assim, como que a pessoa consegue... Taquicardia é uma coisa normal? É uma coisa que você também tem que tomar os cuidados quando você tem? É uma coisa que tem que ser controlado? O que muda? Nem toda taquicardia ela é ruim. Você pode ter aquela taquicardia momentânea causada por... susto, ou bebida alcoólica, café, cigarro, estresse, mas é uma taquicardia dentro do ritmo normal do coração, porém com uma frequência acelerada. O que às vezes a gente encontra que é maléfico são aquelas taquicardias meio fora do ritmo, onde o batimento está todo desregulado
com uma frequência cardíaca mais do que 100 batimentos por minuto. Mas ela não é regular. Por exemplo, se você vai fazer uma atividade física, você tem uma taquicardia, mas uma taquicardia fisiológica de acordo com a tua demanda da atividade física, entendeu? Mas é uma taquicardia normal. O diabético desencadeia essa taquicardia? Diabético também. Diabético, não só a taquicardia, como a isquemia. Principalmente a isquemia. Eu nem me preocupo tanto no diabético em relação à taquicardia, mas em relação... ela sofria muito com isso. Mas em relação à isquemia. Mas aí, a taquicardia, ela pode vir da isquemia também, entendeu? A falta de oxigenação, esse prejuízo, pode levar a uma arritmia. E gente jovens também acontece? O Sim. infarto é mais raro? Sim. Ou é depois de uns 20? Porque a gente vê muito jogador de futebol, e aí, Sim. em campo? É. Muitos óbitos já aconteceram. Sim, e está sendo cada vez mais frequente, talvez pelo acesso que a gente tem à mídia social, né? Hoje você tem um evento... real, você vê. Exato. Você tem um evento aqui, lá na China, em instantes, o pessoal já sabe. E no jovem, como ela é, na maioria das vezes, uma doença congênita, ela não está relacionada a uma isquemia, e sim a uma anomalia, de uma forma geral, do coração, seja por uma musculatura que cresceu diferente, seja por um problema na válvula do coração e leva a essa morte súbita. Mas não está relacionada à isquemia. Não deu tempo no jovem ainda dele ter essa obstrução na circulação, entendeu? E é uma doença silenciosa? Ela dá algum sinal? Nem sempre. Ela dá algum sinal antes de acontecer? Às vezes acontece o que a gente chama de angina, que é aquela dor como se alguém tivesse enfiando a mão no teu peito e apertando o teu coração. Geralmente vem em situação desencadeante. Por exemplo, eu vou subir a ladeira, senti o peito, senti como se tivesse tido um aperto no peito, aí eu parei. Diz que é uma dor diferente, Deu uma né? aliviada. A sensação é exatamente essa. De morte. As pessoas falam que é a sensação de morte. Como se alguém enfiasse a mão no teu peito e apertasse teu coração. Meu Deus do céu. E às vezes não dá sintoma prévio. Às vezes quando vem já vem um infarto. De uma vez? E dependendo dessa extensão leva à morte súbita, né? Por isso que a gente pega no pé na prevenção. Deus, doutor. O negócio tá complicado, doutor. Vai dando medo, né? Então, se sentir aquela dor no peito apertando, tem momentos que a gente consegue, o mais rápido possível, ser socorrido e ainda consegue reverter, né? Então, minutos... A gente vê uns infartos assim que minuto é muito precioso, os segundos são preciosos. Os minutos, né? são muito valiosos. Depois, para você ter uma ideia, depois de 5 minutos, por exemplo, a lesão já começa a se agravar bastante. 5 minutos? Ai, meu Deus, nesse trânsito de São Paulo, então a gente vê um negócio desse, até ser socorrido, então, complicou a vida de todo mundo todo. Aí vai depender da extensão da lesão, né? Se for uma coisinha pequenininha, tranquilo. Agora, se for algo mais importante... Doutor, você está me assustando. Eu vou dar um recadinho de saúde para quem está em casa aí, porque você sabe, gente, a prevenção é tudo, né? Depois que ele está me alertando aqui sobre os cuidados que a gente tem que ter com a saúde, você aproveita e vai mandando a pergunta. Tem dúvida não sobre infarto aí? Vamos, gente, esclarecer os cuidados com o coração. Michel Teles, tem perguntas? Sim, para o doutor aqui. Aqui é a Patrícia. Ela fala que a Patrícia mora em Porto Alegre e ela disse que semana passada, doutor, teve um cardiologista, disse que fez um eletro e no dia seguinte ficou 24 horas com um aparelho no peito para medir a função cardíaca. Ela tem apenas 30 anos e ela disse que o médico falou que era necessário, mas não deu nada, não deu nenhum problema. Uma pessoa de 30 anos já passando por isso tudo, ela disse que o médico falou que nessa idade o infarto pode ser fulminante. Pois é, Michel, aí é o seguinte, precisa ver o que ele encontrou no exame clínico, né? Se ela tinha alguma queixa ou não, o que ele encontrou na hora que ele fez a primeira consulta, na anamnese. Mas às vezes a gente pede esse exame, assim, que é o que a gente chama de Holter, para avaliar uma arritmia, por exemplo, e não necessariamente tem uma doença isquêmica no coração, mas sim uma arritmia que pode levar a uma morte súbita, de repente. Então o Holter, para essa idade, às vezes é indicado sim, vai depender do que foi encontrado na consulta, né? Vira e mexe, a gente vê jogadores de futebol morrendo em campo. Por exemplo, jovens. eu trabalho com futebol já há 20 anos, mais ou menos. E assim, todo atleta que a gente encontra, a partir dos 15 anos, a gente já faz alguns exames essenciais, que consistem no teste ergométrico, que é aquele de correr na esteira, e no ecocardiograma. Então aí você consegue ter uma boa segurança em relação à possibilidade, em relação à possibilidade de fazer atividade física, seja profissionalmente, competitivamente ou recreação. Ô, doutor Júlio, quanto mais jovem, mais a probabilidade de um infarto ser fulminante? Não. Ou não? Não, isso não tem a ver com a idade, não. Tem a ver com a causa. Né? Quanto mais jovem... A gente vê em campo, né, esses atletas... Então, mas esses atletas,
Se você for investigar, a grande maioria deles, mais de 90%, são doenças congênitas, doenças cardiovasculares congênitas. É silenciosa, né, doutor? Então, por isso que... Você é um atleta, uma pessoa que já trabalha com o esporte e passa para o médico o tempo todo. Precisa ver se passa para o médico. Mas então não deve ter o acompanhamento cardíaco, mas passa para o médico. Um atleta profissional, por exemplo, está fora do país, vários lugares. Mas nem sempre é assim, viu? Nem sempre? Não. Isso que a gente... Mas agora, depois de todos esses casos que aconteceram no mundo todo, começou a pegar um pouco diferente. mais depois de 2010, quando teve aquela morte do Serginho, no Morumbi, pelo São Caetano. Então, a partir dali, a coisa ficou mais em evidência. Mas ainda assim, você vê clubes de menor porte, por falta de estrutura, por falta de dinheiro mesmo, não consegue manter uma avaliação periódica em todos os atletas, não. Doutor, e que idade existe maior propensão de sofrer um infarto no miocárdio? Tem uma idade propícia? No homem, a partir dos 35, 40. No homem, a partir dos 35, 40, a gente já começa a ficar mais esperto. Na mulher, e a mulher? Um pouco 70? Mais... Não, nem tanto. Queria uma notícia boa, né, Denise? Mas isso ainda está na faixa, bem antes. Na mulher ainda tem o lance do hormônio do estrógeno. Ele é protetor. Ele é protetor. Então, quando a mulher entra na menopausa, é que começa. Aí ela começa a ter uma incidência igual à do homem. Antes disso, ela está mais protegida. Não significa que não vai ter. Principalmente hoje, porque a mulher está num ritmo de vida o estresse também, esse estresse, esse corre-corre, essa tensão, essa vida louca que a gente vive. São vários fatores. São fatores que contribuem também? Estresse, sedentarismo, e aí junta tabagismo, obesidade. Álcool em excesso, colesterol, diabetes, fator hereditário. São todos esses fatores que quanto mais você vai somando esses fatores no teu histórico, a tua chance vai aumentando. Nossa Senhora. Doutor Júlio Cesari, gente, eu tô com ele aqui, eu quero aproveitar e mandar um beijo, viu? Nunca, durante uma entrevista, eu peço permissão para o médico para mandar um beijo. Eu quero mandar um beijo para um gato, que é o Pedro Luca, viu, gente? Que veio assistir hoje o programa, que é o filho do doutor, né? Esse aí parabéns, hein? É meu tesouro. Olha lá, tá todo envergonhado, mas ficou insistindo para vir. Ele quis vir na televisão, então tem que mandar um beijo para você, Pedro. Beijo maravilhoso. Né? Agora vamos voltar aqui no nosso assunto. Doutor, resumindo o nosso assunto do infarto, acho que nós esclarecemos todas as dúvidas. Então, o principal de tudo é a prevenção. Não tenha dúvida. Você vai diminuir muito a incidência de morte súbita. Nós temos um site chamado Cardiômetro, onde você consegue ver o número de mortes relacionadas a doenças cardíacas, né? Nós estamos em comecinho de março, já são 60 mil mortes só nesse ano, relacionadas a doenças cardiovasculares. Nossa Senhora, sério? 2 meses, praticamente 2 meses. De quanto tempo uma pessoa deveria passar pelo cardiologista? Anual? A não ser que você tenha algum problema. Se você tiver algum diagnóstico diferente, aí teu médico vai te orientar. Mas se não, uma vez ao ano, está de bom tamanho. Eu adorei. Você quer que você volta mais vezes? Você pode deixar algum site, algum e-mail? Eu tenho um site onde até converso com os pacientes, é www.falandodecoração.com. Adorei, falando de coração, isso. E o telefone é 11 3064 7585. Obrigada, doutor. Você volta mais vezes? É só chamar. Tá convidadíssimo. Vou até para um rápido intervalo comercial e eu volto já já